E aí, trouxeram pipoca? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a mágica que acontece nas salas de edição e montagem. Então, é aquele momento que tudo faz sentido, as pecinhas do quebra-cabeça formam uma composição maravilhosa. Então, é o momento de deletar, recortar, agrupar, inserir efeitos sonoros, inserir efeitos visuais, efeitos tecnológicos especiais, enfim, e construir, impor o ritmo, né, definir como é que vai ser tudo e construir o produto final. O pessoal da sala de edição é quem vê o filme primeiro, muito antes do Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence, tá bom? Então, uma coisa bem bacana de destacar logo de início é que as técnicas usadas hoje para edição e montagem devem muito aos teóricos de mais ou menos 1920, os primeiros teóricos do cinema, em especial o Eisenstein. E uma coisa que o Eisenstein dizia, que eu acho incrível de pensar, é que ele assumia uma espécie de débito com a literatura, porque a inspiração para ele pensar e teorizar tudo o que ele estava fazendo vinha da literatura. Ou seja, ele dizia assim, que queria tentar achar equivalentes no cinema para aquilo que já estava consagrado nas artes literárias, e ele cita especificamente o Charles Dickens como uma inspiração para ele. Muito bacana. Então, vamos lá aos alguns tipos, né, de trabalho, de técnica dentro da edição e da montagem. Veja, são alguns, realmente tem muito mais opções. Eu trouxe um recorte introdutório pra gente. E, de novo, como eu sempre falo, o principal é tentar entender que efeito aquilo tem na construção de sentido, que importância tem usar aquilo ou não, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, desculpem o meu francês que eu não falo, né, é montagem, sem o M no final. Reúne vários cortes rápidos que seriam, no enredo, né, seriam distanciados no tempo, mas eles estão condensados, agrupados aqui, criando uma sensação, então, de uma forma de passar informações, muitas informações, de um modo bastante eficaz e rápido. Então, você imagina uma única ambientação e muitas coisas acontecendo ali ao longo do tempo, mas condensadas numa sequência curtinha, né? Então, isso dá um impacto na posição do personagem da história, isso pode te dar uma sugestão sobre a temática que está sendo trabalhada. Por exemplo, pode te mostrar como uma situação é difícil, é sem saída, ou é entediante, enfim. Ou então pode te mostrar um amadurecimento, fases da vida diferentes, algo que está sendo passado, né? E aí um exemplo muito bacana, eu como mãe me emociono, é o Toy Story, porque a gente vê que o tempo está passando ao longo daquele momento que o menino fica brincando com diferentes brinquedos, e de repente ele perde interesse naquele brinquedo que era aquela sua obsessão, aí surge outro brinquedo e daqui a pouco não tem brinquedo nenhum mais que interessa, porque ele cresceu. Então é um exemplo muito bacana de montagem. Vejam aí. I was on top of the world, living high, right in my pocket. I was living the life, things were just the way they should be. Went from out of the sky like a bomb, comes some little punk in a rocket. Now all of a sudden, some strange things are happening to me. Buzz Lightyear, to the rescue! Strange things are happening to me. Strange things. Bem, outro tipo muito legal é o plano sequência, que é a ação filmada de um modo ininterrupto. Toda a composição do quadro se dá pelo zoom da câmera, pelo movimento da câmera e pelo movimento dos atores. É em tempo real, tá? Então, essas são... É uma forma, né, bastante desafiadora de filmar. E eu gostaria de trazer um exemplo aqui que deu muito bafafá, que foi o filme 1917. Ele ficou popularmente conhecido como um filme todo filmado em plano sequência, como se fosse uma tomada só, uma sequência assim. Impossível. Isso não existe, não tem como. Imagina o trabalho de ensaio dos pontos de iluminação, da posição, do blocking dos personagens, dos atores. Não tem como, né, gente?
Então, o que o Sam Mendes fez nesse seu filme, que é um épico da Primeira Guerra Mundial, foi uma edição muito sutil, quase imperceptível, que dá a sensação de ser um plano sequência. Ele fez vários planos sequência de fato, mas não é uma tomada só. Ele não ficou, sabe, filmando como a gente filma um vídeo tipo esse daqui, que vai e não para. Claro que ele parou e fez as transições e fez as edições. Então, eu não vou mostrar o exemplo do filme agora, porque eu quero sugerir, aqui abaixo deste vídeo, um outro vídeo que fala especificamente do 1917 e essa ilusão do plano sequência que ele cria, né? Então, é um material complementar para quem quiser ver. E aí eu queria falar sobre a montagem alternada e paralela, que às vezes as pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. É muito importante entender que não é a mesma coisa. A montagem alternada é bem simples mesmo. Mostra uma cena, mostra outra cena e vai alternando. Volta para a primeira, retoma para a segunda. Vai alternando, dando a entender que essas duas cenas alternadas estão acontecendo em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo, tá? Então, um exemplo rápido, perto do final aqui de Curtindo a Vida Doidado, vocês vão ver que as coisas estão se desdobrando ao mesmo tempo, mas a gente tá vendo duas cenas diferentes. Olha aí. Shit. I have to go. I'll call you tonight. I love you. I love you too. He's gonna marry me. You know what it's like to be pulled out of work, pick up your daughter at the police station? No, not really. Well, on top of everything else, I was about to close the damn deal with the Vermont people. Sorry. I was gonna take my commission and buy Ferris a car. Jeannie, what the hell are you doing? You trying to kill us? God, look at this mess. Paper all over the place. I'll never get this back in order. E aí, pessoal, tem a montagem paralela, tá? Que é muito mais abstrata, muito mais a cargo do espectador assimilar essa sugestão. Ela tá implícita, ela é simbólica. Ou seja, a gente tem alternação de cenas também, só que elas não estão acontecendo ao mesmo tempo. Não, elas estão te dando uma sugestão de uma problemática, de uma caracterização. É uma relação simbólica entre aquilo que está sendo alternado. Não está acontecendo ao mesmo tempo, como na montagem alternada. Na montagem paralela, as coisas não têm uma relação óbvia. Você que tem que construir essa relação. Então, no Poderoso Chefão, tem um momento de um batizado de um bebê. E aí é alternado mostrar o batizado e alguns homens na cidade. E aí volta para o batizado. E aí um desses homens está fazendo uma massagem, pá, é assassinado. Aí volta para o batizado. Aí outro desses homens que estava, sei lá, saindo de um banco, pá, é assassinado. Veja, estes assassinatos não estão acontecendo no mesmo instante do batizado. Eles estão dando essa relação simbólica de que este personagem é contraditório porque ele tem o seu lado família e religião e ele tem o seu lado mafioso, violento, assassino. Porque ele está por trás desses assassinatos. Então, não estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a montagem paralela. Você que tem que entender o paralelismo, que nem na literatura. Outro tipo é a tela dividida. É um tipo muito bacana que você vai ter dentro da tela, né? A tela dividida pode ser em somente 2 quadros, pode ter 3, pode ser uma coisa assimétrica, né? Um grandão e vários pequenininhos, várias possibilidades para a tela dividida. E a tela dividida pode mostrar, tradicionalmente, né, na sua forma clássica, ela mostra a comunicação entre personagens, né? Toca o telefone, aí você vê como cada um está reagindo àquela ligação. Ela mostra, ela dá uma linguagem dinâmica para a cena, porque você está vendo 2 coisas, ou 3, ou 4 coisas ao mesmo tempo. Ela pode construir um suspense, ela pode construir uma expectativa, né? Ela pode fazer uma referência intermediática, para usar o termo da Irina Rajewski, em relação aos quadrinhos, se for essa linguagem do filme como um todo, várias possibilidades. Exemplo bem bacana aqui que eu separei, 500 dias com ela, que a gente tem a tela dividida para mostrar uma coisa bem atual, que é a expectativa e realidade. Então, é uma técnica clássica da tela dividida, mas aqui com uma roupagem bem moderninha. Veja um exemplo.
It's time to let it go. Our weary hearts just fall apart. I feel it in my bones. And God knows that it's hard to find the one. But in time, all the flowers turn to face the sun. Outra coisa que é possível é a fusão, em que uma cena gradualmente desaparece e a outra gradualmente surge. Pode ser mais brusco, pode ser mais sutil, pode, né, ter todo um acompanhamento de um apagamento, de uma dissolução, né, gradual. Várias coisas podem acontecer. O exemplo que eu separei para vocês é uma fusão de cenas que se dá, na verdade, de um modo sonoro. É uma transição sonora, porque a gente vai de uma cena para outra com o som acompanhando de uma cena para outra. Ao invés de apagar uma e aparecer a outra, o som continua. Então, tem uma fusão, uma combinação de uma cena na outra. Então, esse é um exemplo do Curtindo a Vida Adoidado, de novo, porque eu gosto muito desse filme. E é um exemplo bem bacana. Vejam. Adams. Here. Adamley. Here. Adamowski. Adamson. Here. Adler. Here. Anderson. Anderson. Here. Bueller. 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 He's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night. I guess it's pretty serious. Thank you, Simone. No problem whatsoever. Fry. 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 Aqui tem uma outra combinação possível para cenas que se chama match cut, que é quando você tem a mudança de uma cena para outra, sendo que essas cenas têm uma composição visual que há um eco. Você percebe um eco, você percebe uma semelhança na composição visual entre duas cenas distintas. Elas são ligadas por este eco. E aí um exemplo maravilhoso, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vejam. E para acabar, a seleção de possibilidades, porque realmente tem muito mais coisa por aí, mas para acabar, uma das mais comuns, que inclusive muitas vezes não tem qualquer grande significado, mas pode ter, e é claro que o exemplo que eu separei é um que tem significado, né? É o corte seco, é o padrão mesmo, né? O hard cut, o standard cut. É que ele pode te dar uma mudança repentina de humor ou de ambientação, de uma agilidade para a cena, um caráter de algo frenético, uma coisa fora de controle, uma coisa violenta. Então, eu peguei um exemplo do Clube da Luta. O que acontece aqui? É um filme em si violento, é um filme que tem toda essa questão da luta, e aí a gente tem um momento de luta com um corte seco no final para mostrar o after, né? Como é o depois desse confronto. Então, é um corte seco, bem simples, que aparentemente não quer dizer muita coisa, mas veja, ele faz, de certo modo, esse diálogo de o quão brusco é o material usado aqui, a técnica usada para a edição é tão brusca quanto sobre aquilo que o filme está falando. Essa harmonia entre a linguagem cinematográfica e os conteúdos que ela está trabalhando nesse filme, por exemplo. Então, o exemplo aí do Clube da Luta para vocês. We should do this again sometime. Bom, meus queridos,
era isso. Espero que tenham gostado e com certeza tem mais por aí. Se quiserem continuar estudando, posso passar mais referências e leituras para quem for se aventurar mais a fundo nesta área. Um abraço e até a próxima!